O mundo todo tem vivido 2 anos extremamente atípicos, devido ao surgimento do vírus da Covid-19, ocasionando uma epidemia mundial com milhões de mortes ao redor do planeta. Se tornou necessidade ter o mínimo de entendimento sobre as ciências e questão da saúde pública. Realizamos pesquisas e coletamos informações importantes acerca de toda a situação atual. A palavra doença origina do latim dolentina e significa dor, padecimento. É interpretada como um conjunto de sinais e sintomas específicos que alterando seu estado normal de saúde. O dicionário, por exemplo, define esse conceito como sendo a falta ou perturbação de saúde. Os vírus são seres parasitas extremamente pequenos e simples, formados por uma cápsula proteica que pode infectar organismos vivos, seres humanos ou animais, sendo conhecida principalmente por causarem várias doenças e serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O termo vem do latim vírus, que significa veneno ou toxina. Eles diferem dos outros seres vivos porque não possuem estrutura celular nem metabolismo próprio, estando assim situados nos limites entre vivo e não vivo. Por fim, a pandemia. Segundo a OMS, é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia, grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoas para pessoas. A palavra vacina vem de vaca, justamente por seu contexto histórico. O primeiro indício de vacina surgiu na China no século X, contra a varíola. Doença febril que produzia pústulas, deixando cicatrizes que não tinha cura. Os cientistas da época transformavam cascas de feridas de varíola em um pó contendo o vírus já inativo e espalhavam nos ferimentos das pessoas já contaminadas. Esse método ficou conhecido como variolação. Alguns séculos depois, em 1796, com as pesquisas de Edward Jenner, as vacinas passaram a ser semelhantes às atuais. Ao perceber que moradores de áreas rurais que haviam contraído cowpox, uma doença semelhante à varíola, não ficavam doentes com a varíola humana. Jenner fez um experimento e aplicou em um menino chamado James Phipps, de 8 anos, uma pequena dose de varíola bovina. O garoto ficou doente, mas manifestou uma forma branda da doença. Após sua recuperação, Jenner introduziu na criança o vírus da doença humana em sua forma mais fatal, retirado de uma ordenhadeira chamada Saranelmes. O menino já imune não desenvolveu a varíola, surgindo assim a primeira vacina. Logo, a varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Hoje, há imunizante contra muitas outras doenças, como poliomielite, sarampo, cachumba, gripe, hepatite A e B, entre muitas outras. Considerado um dos maiores avanços da ciência, a vacina é responsável por evitar a cada ano entre 2 e 3 milhões de mortes por doenças preveníveis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mesmo com a eficácia das vacinas sendo comprovada cientificamente, alguns séculos depois, a desconfiança acerca dos imunizantes ganhou mais força ao redor do mundo. O Brasil do século XX foi marcado por diversas revoltas organizadas pela população. E uma das mais conhecidas é a Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. O estopim para essa revolta foi a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, vírus extremamente contagioso que matou mais de 300 milhões de pessoas no mesmo século. Historiadores relatam a insatisfação da população com a campanha de vacinação, onde as residências eram invadidas e a vacinação era forçada. A reação da população ocasionou 30 mortes, 110 feridos e 1.000 pessoas apreendidas, além de danos públicos à cidade do Rio de Janeiro.
Era um período de luta contra uma epidemia. Guerra entre informações, forte negacionismo e uma população desconfiada do imunizante. Essa sentença se assemelha muito à realidade dos últimos 2 anos. No contexto atual, em meio à pandemia do novo coronavírus, surgiu-se a necessidade de um medicamento capaz de conter o vírus que tirou a vida de milhões de pessoas. As vacinas, por sua vez, estimulam a produção das defesas do organismo por meio de anticorpos específicos. Assim, ensinam o corpo a se defender contra o vírus. Quando o vírus se instala no corpo, o sistema de defesa é reativado pelo nosso sistema imunológico, fazendo com que a ação do vírus seja limitada e totalmente eliminada antes que a doença se instale totalmente no corpo do indivíduo. Muitos estão preocupados se devem ou não se vacinar. Diante do percentual insuficiente de pessoas vacinadas no país, a persistência da alta média diária de mortes e a falta de cuidados como o uso de máscaras, o fim da pandemia ainda está distante. Com isso, todos os dias surgem novas dúvidas entre os brasileiros e muitos insistem em questionar a importância da vacinação, em decorrência da variedade de vacinas disponíveis. Várias pessoas têm se perguntado sobre as diferenças entre elas na eficácia, reação e intervalo de doses. Dessa forma, apesar de existirem diferenças entre as vacinas, o importante é sabermos que todas as vacinas disponíveis estão acima do padrão mínimo exigido pela Anvisa e são, portanto, seguras. E é importante lembrar também que a vacinação é a única forma de combater a pandemia atual. Mesmo sendo uma forma tão importante de prevenção, ao longo dos últimos anos o Brasil percebeu uma queda de cobertura vacinal do calendário básico de imunização. Em 2019, nenhuma das vacinas básicas teve meta alcançada pela primeira vez. Especialistas apontam que há vários motivos para isso. Um deles é a disseminação de informações falsas pelo movimento anti-vacina, que vem ganhando força no país. Há anos, a ciência vem evoluindo e trazendo inovações que dão à população maior expectativa de vida. No entanto, os movimentos anti-vacina se baseiam em teorias desqualificadas e apontam o contrário, o que gera uma negação por parte de algumas pessoas em aceitar a imunização por meio de vacinas. Esse medo é gerado pois as fake news apontam a vacinação como uma conspiração maior, defendem o surgimento de doenças e deficiências, mesmo após tantos estudos que comprovam a eficácia do medicamento. Em 2020, com o avanço da pandemia, uma pesquisa da Datafolha apontava que 75% das pessoas afirmaram que queriam se vacinar contra a Covid-19, ou seja, os outros 25% ainda tinham dúvidas a respeito da imunização, fator que pode ser explicado pela ação dos movimentos anti-vacina que põem em risco a saúde pública. Ademais, faz-se necessário combate à carência de informações sobre a vacina. A desinformação e o negacionismo científico no Brasil extrapolam o discurso. Mesmo antes do surgimento da pandemia, o governo federal exibia um discurso de negação da ciência e dos direitos humanos. Fazia declarações imbuídas de preconceitos de gênero e raça, além de trazer à tona práticas da tortura na ditadura. Todos esses elementos contribuíram para a negação dos conhecimentos científicos, tendo assim como resultado a pior gestão mundial da pandemia de Covid-19. O Brasil já apresenta mais de 610 mil mortos e aproximadamente 22 milhões de casos com pessoas infectadas pelo vírus. Os números alarmantes poderiam ser evitados por uma melhor gestão pandêmica. Paralelamente, o sistemático boicote às medidas de prevenção contra a Covid-19 sugeridas pela ciência, o governo insistiu num suposto tratamento, que cientificamente foi comprovado a ineficácia contra o vírus.
Por levantamento da BBC News Brasil, em torno de 90 milhões de reais de fontes públicas foram gastos com remédios cuja eficácia já havia sido contestada por estudo científico. A desvalorização da ciência é diretamente ligada aos recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, se tornando cada vez mais escassos. Ignorada pelas políticas públicas e sofrendo cortes orçamentários vertiginosos, a ciência enfrenta hoje uma condição agonizante, e o futuro do país depende da reversão desse quadro. A proposta orçamentária para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em 2021 é 34% menor do que em 2020. Nenhum país soberano abre mão da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. Nosso governo não aplica os esforços nessas áreas porque não tem um projeto de nação desenvolvida, soberana e justa, destaca Cláudia Linhares Salles, professora da Universidade Federal do Ceará e diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Quando uma pandemia como a do coronavírus avança pelo mundo, uma das grandes necessidades é, obviamente, o desenvolvimento de uma vacina. As nações precisam investir na produção de conhecimento científico. O imunizante contra a Covid-19 foi produzido em tempo recorde e isso gerou muita desconfiança e receio por todo o mundo, mesmo todo o processo passando por estudos rigorosos. Além do tempo de produção, a quantidade de empresas farmacêuticas envolvidas foi um recorde. O mundo todo correu. Um fato que ainda é desconhecido por muitos é que os 40 anos de estudos dedicados à descoberta de uma vacina contra o HIV contribuíram muito na descoberta dos imunizantes para a Covid. Um estudo de décadas sustentou pesquisas de sucesso em 2020. Os cientistas têm um papel fundamental no desenvolvimento do mundo. Porém, estamos testemunhando um momento de imensa fragilidade na área científica, e isso precisa ser interrompido. É muito clara a forma como a ciência no Brasil é desvalorizada e não recebe apoio e investimento. Se com pouco nossas instituições de pesquisa fazem um trabalho tão primoroso, imagine então se tivéssemos investimento.